essa violência, nós não tínhamos mecanismos para coibi-la. Hoje a gente já tem uma lei da escuta protegida, né, que é uma política pública de 2017, que trata de maneira humanizada crianças e adolescentes que são vítimas de algum ato de violência ou presenciaram um ato de violência. E essa política pública ela serve tanto na questão repressiva, quando a criança ou adolescente já foi vítima de um ato de violência, seja ele crime ou não, ou numa perspectiva preventiva, quando a criança ou adolescente eles já começam a exteriorizar atos ou comportamentos de que já se iniciou uma trajetória de violência. Mesmo que o agressor ainda não tenha efetivado, por exemplo, o estupro de vulnerável, ele já começou aquela trajetória. E se a criança for ouvida na perspectiva dessa política pública nova, de maneira preventiva, nós podemos evitar que o crime aconteça. Entendeu? Pois não. Só para fazer uma contribuição, à vontade, maravilhosa fala do Dr. Lucas. Isso aqui é um lugar de fala. De então, conversar, né? E eu estou muito emocionado, porque sempre assisti muito o senhor, e vê-lo aqui pessoalmente é uma alegria grande. Que bom. E muito do que o Dr. Lucas disse tem total fundamento, inclusive na história do nosso país. Se a gente for pensar no período colonial de nossa história, tem um livro, Defeito de Cor, que eu comecei a ler e fiquei muito emotiva, porque não é diretamente falando sobre a infância, mas falando pelo período ali de escravismo, que fomos submetidos, homens e mulheres negras. A leitura é doída. E traz um dado muito importante que talvez mostre essa subnotificação dos tempos atuais. Não faz muito tempo assim que nós saímos desse período colonial, não faz muito tempo. Meninas eram trazidas de Portugal, brancas, para serem entregues para casamentos infantis forçados com homens portugueses nesse país. E esse foi o nosso primeiro grande comércio de sobrenomes. Olha só. Então, eram estupradas. Meninas negras eram oferecidas como peças, se eram reprodutoras, para que elas fossem possível engravidar. Então, cria-se toda o que a Mari Del Priore, que é uma historiadora, vai dizer, cria-se todo um simbolismo intrafamiliar de que ações que envolvem criança e adolescente devem ser resolvidas pela família. Ou seja, essa violência vem desde que Cabral pôs os pés desde o nosso... O ECA é um marco civilizatório que vem combater essa estrutura. E ainda tem gente que tende a desvalorizar os nossos povos originários. Exato. Não tem dados, não tem registro desse tipo de violência quando os povos originários eram, né, os únicos aqui. Os únicos. E você tem... Então, o ECA, ele combate uma estrutura patriarcal e uma estrutura comercial que institui a criança e adolescente como alguém sem voz. E se é sem voz, os adultos, uma visão adultocêntrica, os adultos respondem por ele, podem dizer se vão ou não buscar o Ministério Público, a Defensoria, o Judiciário, ou seja, vão buscar o sistema de garantia de direito para poder atender aquela criança e adolescente. E foi muito boa a fala do Dr. Lucas, porque o Ministério Público é um grande protagonista, aqui já fazendo reconhecimento público, da pauta da busca de tentar fazer com que a escuta especializada e a revelação espontânea, dois instrumentos que é trazido por outra lei, que é a Lei 13431, que ele citou aqui, 2017. A 2017, que é tentar fazer com que todas as instituições preparem os seus profissionais, capacitem os seus profissionais no atendimento da infância para identificar a violência. Muitas vezes um professor, uma professora, Arnaldo, está em sala de aula e ele conhece o aluno. Conhece o aluno, ele vê a mudança de comportamento, aquela criança ficando mais quieta, ou aquela criança ficando mais agressiva. E ele percebe aquela mudança sem entender ao certo o que é, mas ele pode fazer um encaminhamento para a rede de proteção. Caso ele identifique alguma suspeita de violência, ou mesmo essa criança revela espontaneamente, através de um desenho, às vezes mesmo pedir uma acolhida desse professor. Então, esse é um ponto fundamental.